Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa é a nossa última aula, né? Última aula não, que isso não é aula, né? Aula corrida desse jeito não é aula, né? Quem sabe como a gente trabalha, cada debate de uma aula dura 2 horas. Aqui a gente está fazendo todo um escopo em 5 dias. Então é humanamente impossível. A gente está tentando passar orientações na medida do possível. Infelizmente o professor Derli hoje não vai abrilhantar aqui o nosso evento, ele participou 4 dias, mas hoje ele tem uma reunião importante lá no Ministério e até agora não saiu e provavelmente não vai conseguir chegar. Nós falamos ontem até captação de recursos, né? Demos algumas orientações, mostramos os passos de como buscar a captação de recursos, né? Falamos que precisa ter uma estrutura, precisa estar regularizado e tal. E hoje a gente vai entrar num capítulo importantíssimo, né? Só recapitulando, até o sumário a gente abriu aqui para vocês entenderem de que forma ocorre as captações de recursos, e isso, na verdade, é uma fonte de receita para o município. E o município ele tem que estar ciente disso e buscar meios de se adequar, de se capacitar, de se habilitar. É como se fosse um concurso. O município ele tem que se adequar, se preparar para poder passar nessas etapas do concurso e conseguir chegar até o final do certame, que é o momento em que ele recebe as transferências voluntárias, né? Hoje nós vamos falar de controle interno e auditoria, pilares de uma gestão de sucesso. O Rony já é PhD em auditoria de conformidade, né? É só recapitulando, até hoje nós já tivemos no curso de auditoria de conformidade, até a 10ª turma, 257 alunos, apenas 57 conseguiram finalizar as 10 etapas e Rony é um deles. A turma do Rony, para vocês terem uma ideia, de 31 formaram apenas 4, sendo que um foi para repescagem, não é isso, Rony? Então, na verdade, assim, aprovado na primeira avaliação, só mesmo o Rony, mais 2 colegas, né? Que é o coronel Leonardo Ribeiro, coronel da Força Aérea Brasileira, e a Cristina Cerbelo, que é auditora da Secretaria Nacional de Saúde, né? E o Rony, que é controlador lá da Paraíba. Então, é um curso bem completo, só que esse curso ele havia sido programado em 3 módulos, que o primeiro era de auditoria de conformidade, o segundo o módulo 2 já era mais avançado, que a gente iria trabalhar com auditoria de prospecção, que é o que a gente vai falar hoje, e o terceiro módulo trataria de auditoria independente, que aí já é você vendo tudo mesmo, fora da área de administração pública e tal. Infelizmente, esse processo, por conta da pandemia e outros aspectos, eles ficaram para um momento futuro, mas hoje aqui a gente vai dar umas pinceladas e coisa nova aí para o Rony também, mais arcabouço técnico para ele implementar aí e ingressar nessa carreira de business que ele quer. Que ele já está e está querendo... Sejam bem-vindos eles. Pois é, né, irmão? Explica para ele aí, Rony. Depois você vai poder falar aí. Você sabe que é uma área carente, eu já mostrei aqui, e que dá dinheiro. Quando você é bom no que faz, independente, você pode ser até um barbeiro, vender picolé. Se o seu picolé é bom, você ganha dinheiro. Se você sabe fazer o cabelo legal, você ganha dinheiro. Então, o profissional que ingressa, que assume compromisso de desempenhar determinada atividade, ele tem que ter qualificação. A partir do momento que ele tem qualificação, ele vai ter sucesso naquela atividade, limitado, obviamente, e o cara do picolé provavelmente não vai ficar rico, mas ele ganha bem dentro daquilo que ele faz. A mesma coisa é o controlador, é o auditor. Se ele é bom no que ele faz, primeiro, não falta emprego para ele, né? O Rony é testemunha disso. E segundo que... Professor, mas o detalhe disso tudo, mas também, assim, além do conhecimento, a gente também tem que trabalhar com materiais técnicos que também dão suporte, né? O exemplo, como o senhor falou, do sistema Audita, que, na verdade, é uma ferramenta que, para quem trabalha com controle, até mesmo contadores, gestores mesmo, acho que querem mesmo que fazer uma boa administração, é uma mão na roda, viu? Pode botar aí uma pessoa de conhecimento médio que saiba pelo menos preencher. Agora é necessário uma pessoa que tenha conhecimento para traduzir o que está sendo preenchido. Porque verdade. O sistema é muito bom e
assim, é uma mão na roda, né? Como a gente diz. Eu mesmo sou testemunha, sou até suspeito em falar, porque eu estou Suspeito. utilizando e Suspeito. é uma mão na roda. Graças a Deus que existe. Graças a Deus que existe. Amém. Eu digo mesmo, viu, Rony? Porque eu não me vejo mais mexendo com Excel ou Word para montar relatório. Deus me livre. Tá, mas vamos lá então. Hoje a gente vai falar de controle interno e auditoria, pilares de uma gestão de sucesso. A gente vem dizendo aqui que não adianta você ter uma estrutura organizada e tal, se você não exerce controle sobre suas atividades, né? Quer seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional e dentro, sobretudo dentro da administração pública. Tá aí exemplos clássicos que o professor Derli mostrou ao longo da semana de que a prefeitura pode achar que está tudo às mil maravilhas, mas chega na porta do ministério para pegar um recurso que foi aprovado e não consegue porque não tem, não cumpriu ou o controle não exerceu sua atividade com zelo e proatividade. E do que eu estou falando? Vamos lá, vamos começar a brincar aí. Qual é a missão do controle interno? Assessorar a administração, realizando o controle prévio e concomitante dos atos e fatos da gestão, sempre com independência, a fim de que as informações produzidas possam servir de suporte ao órgão, ao órgão de controle interno. Tem um Szinho a mais aí, mas está tranquilo. Então, olha, quais são os pontos que devem ser observados? Eu grifei. Controle interno, a missão dele é o controle prévio e concomitante. Agora, quando não tem auditoria, ele faz a posteriori. Mas a missão do controle interno é o controle prévio e concomitante, ou seja, organizar os atos e fatos que irão ocorrer, né? E aí a gente está falando de LOA, PPA, LDO, aquilo que a gente viu ontem, e num segundo momento ele acompanhar a execução disso, né? Sempre com independência. Lembra que eu falei? O controlador é o guardião do município, ele não tem, ele obedece hierarquicamente o gestor máximo, mas ele não é subordinado ao gestor, ele é subordinado ao órgão de controle, que é o legislativo, e também o Tribunal de Contas. Tanto que, verificado qualquer inconformidade dentro da gestão, ele é obrigado a notificar os órgãos de controle para que ele não responda solidariamente. Vamos tocar o bonde. Qual a missão da divisão de auditoria interna? Então, eu falei do controle interno. Quando só tem o controle interno, já falei, ele faz o prévio, concomitante e a posteriori. Mas quando está subdividido isso, a missão da auditoria interna é assessorar a administração realizando o monitoramento dos atos e fatos de gestão, sempre com a independência, a fim de que as informações produzidas possam ser de suporte ao órgão de controle interno. Tá, olha só a diferença, isso é um ponto importante, que tem gente que confunde isso aí. A auditoria não faz controle, porque que adianta você controlar fatos que já ocorreram? Tem algum sentido você ficar dizendo que controla o que já aconteceu? Quem é que controla o que já aconteceu? Ninguém. O que já aconteceu tá feito lá, você pode detectar, mas mudar o que já aconteceu, muito dificilmente você vai conseguir. Então, enquanto o controle interno controla o prévio concomitante, a auditoria ela faz um monitoramento dos atos e fatos e retroalimenta o controle interno para que os fatos que incorram ou em risco à administração sejam solucionados. Não só os potenciais, não só os materialmente, mas os potencialmente sujeitos a essa ocorrência. Então, presta bem atenção quando for conversar para não falar coisa errada. Controle interno, ele cuida do prévio e do concomitante. A auditoria, ela não faz controle, a auditoria, ela monitora. Ela monitora, porque, como eu falei, ninguém tem como mudar o passado, né? Mas o que está acontecendo e o que vai acontecer, a gente tem potencial, condição de mudar, porque às vezes realmente não tem jeito. Mas, para a auditoria, não. A auditoria está analisando o que já passou ali, tá? Você pagou o cara sem o cara apresentar certidões, tá, eu vou lá e monitoro. Eu vou poder corrigir isso? Não. Agora, você vai pagar, olha só a diferença, você vai pagar, passou lá no controle interno, está sem a certidão, eu tenho a obrigação de ser proativo e dizer que aquele pagamento não pode ser realizado porque ele carece de informações necessárias ao seu adimplemento. Então, a diferença, né? Olha a diferença. No primeiro, eu consigo controlar, já no segundo, não. No segundo, eu detecto por meio do monitoramento, mas não tenho como mudar o que já passou.
Quais normas disciplinam a atividade do profissional da área de controle? Isso a gente falou ontem, né? Da administração, do direito, da contabilidade, não sei se foi ontem ou se foi na aula anterior, mas tá. Mas principalmente é a Constituição, né? É a Constituição, o profissional da área de controle tem que dominar a Constituição. Gente, quando eu falo dominar a Constituição, não é decorar a Constituição, não, aquelas coisas de concurso, não. Não é aquilo, não. É você saber a matéria que rege o ato, o fato que você está analisando e ir lá procurar. Você não precisa decorar a Constituição toda, ninguém está falando isso, não. A lei orgânica do município, para o pessoal de controle, ele é obrigado a saber normas do Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções, instruções normativas dos tribunais de contas municipais e estaduais, decretos, portarias e demais documentos que disciplinam os atos e fatos da gestão, né? Volto a recapitular, não é para decorar nada, não. Você acha que eu perco tempo decorando a Lei 4.320, a Lei Orgânica dos Municípios, tudo que a gente dá consultoria? Eu não ia fazer nada, ia ficar só decorando isso, não. Eu sei o local onde eu busco e no momento oportuno, aí sim. Aí eu me concentro naquilo, leio a informação e aí faço meus diagnósticos, meus encaminhamentos e tal. Outra coisa, toda vez eu falo isso, mas parece que o pessoal não aprende. Lei não se lê pela metade, gente. O cara vai lá, aí pergunta, qual artigo que trata lá de tal coisa? O artigo 157. O cara vai lá, aí ele precisa fazer um trabalho, ele vai lá no artigo 57, bingo, achei o que eu queria. Aí transcreve o artigo 57 lá, quando vai para a reunião, aí o cara fala, sim, o artigo 57 trata disso, mas lá no artigo 192 trata das exceções. Você não leu as exceções. Pelo amor de Deus, pega o documento, lê, a gente lê toda, pelo menos o capítulo em que trata do tema que a gente está observando. Esse negócio de ficar copiando parecer do TCU, pelo amor de Deus, fora de contexto. Ah, não, diária. Aí o cara vê lá, diária, não sabe nem o que aconteceu com a diária, vai lá, não achei um parecer do TCU, cola lá. Quando você vai ver, o parecer não tem nada com aquilo que você está querendo tratar. Achou uma palavra bonita lá, e pelo amor de Deus, tem gente que cola a defesa do cara. Gente, o cara, ele fala o que quer na defesa dele, está no acórdão do TCU, sim, aquilo ali é a defesa do cara, no pronunciamento lá do TCU. Aquilo é a defesa do cara. Pode ter sido acatado ou não. Aí o cara acha que aquilo que está lá na defesa, porque coaduna com o pensamento dele, com as mazelas que ele cometeu na administração, fala, não está no acórdão do TCU. Gente, pelo amor de Deus, leia a lei. Não cometa esse erro crasso, não, que isso é vergonhoso. Pô, controlador que chega copiando coisa do TCU, quando a gente vai olhar, pô, é a manifestação do auditado, do réu, pelo amor de Deus, né? Mas vamos tocar o bonde aí. Quais as competências mínimas o profissional deve possuir? Basilares, né? Direito, economia, administração, contabilidade e as inerentes ao objeto analisado. Tá, se ele vai analisar farmácia básica, ele tem que saber lá, entrar, ver no Ministério da Saúde lá, ou no Ministério, ou se ele vai olhar projetos de infraestrutura, vai entrar no Ministério competente, ou se ele vai analisar normativos do TCU, ele vai lá e pesquisa, ele tem que procurar a norma complementar. Agora, direito, economia, administração e contabilidade, ele tem que dominar. Por quê? Porque um está tratando de normas, né? Você tem que saber a hierarquia de normas, tem que saber uma série de coisas. Economia, você tem que entender de fluxos financeiros para fazer projeções, você tem que saber administrar, porque senão de nada adianta você ter dinheiro e ter as normas se você não sabe administrar. E também contabilidade, porque você precisa registrar os atos e fatos, né? Regramento básico, a observância da escrituração contábil dentro da administração pública. O auditor e o controlador sempre atuam sozinho? Não. Em casos especiais, a depender da especificidade do tema, é necessário ser humilde e prudente, buscando cooperação técnica de um perito. Auditor, que chega e fala, não, eu sou auditor, eu audito folha de pagamento, eu audito tributário, eu audito licitação, eu audito contabilidade básica, eu audito contabilidade avançada. Ele é mosca de padaria, né? Mosca de padaria, né? Pode até para casos assim mais corriqueiros, como os que a gente pega, resolver. Mas quando entra numa seara mais complexa mesmo, você precisa ter um conhecimento aprofundado, você tem que chamar um perito. Não vai nessa não. Ah, não, porque ele é auditor há 30 anos, ele faz tudo. Isso aí é bem duvidoso, viu? Até porque a norma
muda toda hora, não tem como, é humanamente impossível você dominar tudo isso, a menos que você tenha tempo para se preparar para ingressar naquela seara ali, é outra coisa. Mas esse cara que chega, não, pode deixar que isso aí eu cuido. Não, isso aí eu cuido também, não, a legislação mudou ontem, não mudou nada, isso é bobagem, é isso eu faço. Cuidado com esses caras que dizem que fazem tudo aí, oferecem essas consultorias mirabolantes aí, né? É o Bombril, cuidado com o Bombril, que o Bombril enferruja. Qual a definição lato sensu de auditoria? Agora a gente já está começando a entrar em auditoria. Por quê? Porque o cara que vai exercer controle, ele tem que saber o que é auditoria, né? Auditoria de conformidade. Vamos tratar primeiro da auditoria de conformidade. É um procedimento de análise aplicado a uma determinada tarefa, que a gente chama de escopo. Então, da agora em diante, quando falar de uma tarefa que você vai realizar em auditoria, o nome técnico é escopo, no intuito de constatar a efetiva observância, aderência, ou seja, o cumprimento a uma diretriz específica, que é a norma, lei, regra, etc. Então, você vai realizar um ato, um fato, eu, quando vou auditar, vejo se você cumpriu o que a norma determina e aplico a conformidade. Se você cumpriu integralmente o que a norma disciplina, é uma conformidade. Se por algum motivo você não cumpriu, obviamente é uma inconformidade. Ok? Em que se baseia o auditor para emitir uma opinião sobre determinada questão de auditoria? A opinião exarada pelo auditor, que é uma constatação, baseia-se no achado, conformidade ou não com a regra disciplinadora, foi aquilo que eu falei anteriormente, o qual é referenciado, respaldado e validado pelas evidências, que são documentos, fotos, bens corpóreos e depoimentos. Não basta o auditor dizer que está conforme ou desconforme, ou seja, ele constatar que está conforme ou desconforme. Ele precisa, por meio de achado, que é a comparação entre a norma e o ato infracionário ou não, e a partir daí, ele ainda precisa municiar isso por meio de provas, que são documentos, fotos, o bem que está lá depredado, o ônibus quebrado, etc., depoimentos, né, gravações, fotos. Então, tudo isso aí é que disciplina é o parecer do auditor. Então, igual São Tomé, preciso ver para crer, tá? Você está falando, seu auditor, então você vai me mostrar onde eu descumpri com base na norma e com base nas evidências. As evidências é que comprovam aquilo que o auditor está falando. Auditor que fala sem evidência, obviamente, não procede o apontamento, ou ainda que proceda, não tem respaldo legal. Não prospera, desculpe, não prospera o apontamento. É possível mensurar o grau de confiabilidade de um relatório de auditoria? A opinião de um auditor está intimamente relacionada aos riscos envolvidos no estudo do objeto auditado, né? Detecção, inerente e controle. Beleza. Para quanto mais eu mitigo riscos, ou seja, mitigar e diminuir, quanto mais eu mitigo os riscos, menos possibilidade eu tenho de que alguma coisa vá dar errado. Isso vocês vão entender isso daqui a pouco. Em síntese, de que trata os riscos mencionados acima? Detecção, inerente e controle. Detecção está correlacionado à qualificação do auditor. Ou seja, será que eu tenho competência para analisar um balanço? Não sei. Mas se eu não tenho certeza, o risco de detecção é alto. Risco de detecção é de que o auditor ele emita uma opinião errada, equivocada, por falta de competência. E o risco inerente está ligado à complexidade do objeto auditado. Por exemplo, se eu audito estoque, por exemplo, vou lá contar estoque lá, os pregos que tem, chamex e tal, é uma coisa mais tranquila. Agora, se eu vou auditar imobilizado, por exemplo, bens móveis, eu tenho que saber um pouco de depreciação, tenho que conhecer as normas da Receita Federal aplicáveis à depreciação. Então, o risco inerente àquela atividade de avaliar imobilizado é maior do que o risco de eu conferir estoque, né? E tudo isso correlacionado com a capacitação do auditor. E o risco de controle corresponde justamente aos mecanismos de controle exercidos pela entidade auditada. Aí está a atividade, mas é pela entidade auditada. Ou seja, se eu tenho um controle interno que eu sei que funciona bem, por meio dos documentos que ele me encaminha ao longo do ano e etc., eu falo, não, aí está mais tranquilo, o risco de alguma coisa dar errado nesse órgão de controle interno é pequeno. Agora, se o controle interno não exerce as suas obrigações de maneira
eficiente, como a gente viu lá o Derli mostrando, o risco de controle de uma entidade dessa é muito alto, porque, na verdade, o risco é altíssimo porque ele não tem controle praticamente sobre nada. Tendo em vista que o risco inerente e o de detecção estão relacionados à competência do auditor, como minha entidade poderá mitigar o risco de controle? Traduzindo, o risco inerente e o risco de controle são aspectos intimamente ligados ao auditor, porque o risco inerente ele diminui a partir do momento que ele conhece as normas da Receita Federal, ele conhece procedimentos de auditoria, etc. Né? E o risco inerente é sobre a própria atividade dele. Então, o que sobra para o controle interno? Mitigar o risco de controle. Né? Como é que a gente faz isso? Mapeando por meio de diagnósticos as áreas sensíveis da entidade, com o intuito de aplicar procedimentos corretivos, os quais possibilitem baixar o risco de controle a um patamar aceitável, haja vista ser impossível erradicá-lo completamente. Gente, a gente nunca vai conseguir levar risco de auditoria a zero, nunca, porque a gente tem uma série de variáveis trabalhando simultaneamente com isso, tá? Eu posso colocar uma chave no depósito, mas pode ter uma janela e o bandido chegar e pular a janela, quebrar a grade e pular, não é isso? Eu posso colocar um cara do almoxarifado lá, mas o cara do almoxarifado, em conluio com outro colega, começa a desviar cartucho de tinta. Então, por mais que eu exerça, é igual controle de banco. Pô, banco tem um controle eficientíssimo, mas toda hora tem gente fraudando atividades bancárias, não tem? É por isso, porque o risco a gente não consegue chegar a zero, porque são atividades dinâmicas. É por isso que a gente fala de ceteris paribus. Ceteris paribus é um conceito de economia, quem estudou economia viu isso, que para eu analisar uma variável, eu tenho que manter todas as demais constantes. Porque se elas estão mudando ali, a situação é dinâmica, mudou, eu nunca vou conseguir dimensionar minha variável em estudo. Por quê? Porque as outras estão mudando. Por isso que lá em economia, né, em macroeconomia e tal, a gente, quando quer analisar uma variável, a gente aplica o ceteris paribus, que quer dizer mantendo as demais variáveis constantes. Aí a gente consegue chegar a uma posição, a uma manifestação, mas sempre lembrando que a gente considerou que tudo mais esteve estável. Se ruim estava, ruim ficou. Se bom estava, bom permaneceu. A gente vai começar a apertar um pouco, então, alguns pontos que eu vou recapitular e outros vou mostrar. Conceitos importantes para o correto entendimento e mensuração do risco de controle. Gente, ninguém vai decorar isso tudo aqui hoje, não. Eu estou dando uma pincelada para vocês entenderem e começar a pesquisar isso aí, tá? Controlador tem que saber, não tem jeito. Se não sabe, vai procurar um curso de capacitação, vai correr atrás, meu amigo. Porque isso aí é o basicão da controladoria. Auditoria de conformidade, como a gente falou. Aproveita a IGP aí, viu? Mas os cursos, os cursos 0800 da IGP estão em caráter de suspensão temporária. Né? Mas vamos lá, vamos ver o que surge aí pela frente. Auditoria de conformidade. Procedimento de análise aplicado a um determinado escopo no intuito de constatar a efetiva observância, aderência a uma diretriz DORM. Isso a gente já falou. Tá? População. Conjunto de itens ou eventos semelhantes que interessa para alguma questão experimento. No nosso caso, total de itens, processos, produtos. Tá. Quando a gente, então já falei que vou realizar auditoria, que eu tenho uma questão de auditoria, tenho uma questão eu tenho um achado, tenho a evidência que comprova. Mas onde eu aplico tudo isso? Eu aplico numa população. E o que é a população lá? Pode ser o almoxarifado, pode ser as demonstrações contábeis, pode ser as pessoas, como é que chama, os contribuintes da dívida ativa, pode ser, é o objeto global do que você estuda. Né? População é o objeto total daquilo que você vai realizar o estudo. E a amostra? A amostra é uma parte dos itens coletados de uma população de acordo com um procedimento definido. Tá? Então, eu tenho uma população, e eu vou falar, quando eu estiver falando de auditoria de prospecção, vocês vão entender isso. Mas, poxa, eu tenho 55 mil contribuintes, eu não vou conseguir auditar todos. Né? Posso até conseguir, mas não num período de curto prazo. Né? Então, eu aplico o quê? Uma amostra, seleciono uma amostra por meio de critérios, obviamente, técnicos, não é lá sorteando nada,
Isso é auditoria de conformidade, prestem bem atenção. Eu estou falando de um rito sumário de auditoria, que requer todo um planejamento de um programa de auditoria e tal. Depois eu vou tratar com vocês da auditoria de prospecção, que é o que vocês têm que fazer lá. Mas é outra coisa, é outro nível, é outro ambiente, né? Então, tá, eu tenho a população, peguei uma parte da minha população por critérios técnicos, né, que a gente chama de probabilísticos, né, utilizando lá a matriz da EGP, né, a matriz de risco da EGP, que a gente fornece de graça, e aí você consegue dimensionar a população, valor e etc. E aí vem a materialidade. O que é a materialidade? É o que? É a relevância, né? A materialidade e relevância andam juntos, né? Materialidade está ligada a valor, enquanto a relevância está ligada à importância do que você está auditando. Por exemplo, você vai auditar bens imobilizados, lá está lá, ele corresponde a 60% do seu total do ativo, então ele tem uma materialidade muito grande, mas muitas vezes você vai materializar lá uma guia, vai trabalhar com FGTS, e o depósito lá é R$2.000, né? Ah, não, ele não tem materialidade nenhuma, então não vou auditar, mas ele tem relevância, porque se você não cumprir aquele rito ali, você deixa de receber milhões de transferência voluntária por conta disso. Então, vocês têm que sempre andar casando materialidade e relevância. Relevância é a importância do objeto para o impacto no andamento e no sucesso da sua gestão. Então, ele é relevante? Tá. Muitas vezes você vai auditar, não, aí um prédio o prédio da prefeitura, né? Você está lá, tem uns registros no ativo, você tem o valor do seu prédio lá de não sei quantos milhões, mas em termos assim de risco, quanto à relevância, você não tem muito risco, ao menos que alguém pegue e venda o prédio sem você saber, mas o prédio não vai sair dali do lugar, muito dificilmente vai cair uma bomba em cima dele, então naquele momento ali que você vai auditar entre imobilizado, móvel e imóvel, né? Onde é que você vai se ater primeiro, né? Nos móveis, né? Por quê? Porque tem um risco maior, né? Tem uma relevância maior, por quê? Porque ele está distribuído, se sumir muito, compromete todo o patrimônio, e o prédio não está ali concentrado. É um exemplo grosseiro, claro que a gente teria que fazer outras inferências, como de que forma está a certidão como ele foi adquirido, se ele está com registro e com escritura tudo devidamente organizado. Se alguém sabe onde estão esses documentos, que você chega nas prefeituras, ninguém sabe sequer onde estão os registros do imóvel em que a prefeitura funciona, etc. Né? Risco. O risco, e tudo isso está envolvido no risco. Lembra que a gente falou lá do risco? Risco de controle, risco inerente, risco de detecção. O risco é o deu ruim, é a possibilidade do observador vir a emitir uma opinião tecnicamente inadequada sobre a análise de determinado fato em decorrência de limitações intelectuais, operacionais, de estrutura, dentre outras. Tá. Muitas vezes o auditor, o cara do controle interno, ele está trabalhando, mas ele está trabalhando lá com Excel, e aí chega alguém e um colega que ajuda ele no trabalho, ele está lá com o trabalho do ano passado, o cara abre a planilha dele lá, que ele está apurando, e obviamente ele não decora todos os valores, e aí onde tinha lá um valor de R$150, o cara sem querer achando que estava trabalhando no lugar dele, no documento dele, coloca lá R$1.500.000, era R$150, coloca R$1.500.000. E aí vai lá, quando ele vê que fez besteira, às vezes avisa o colega, às vezes acha que não fez nada e avisa, aí lá o Excel pergunta, deseja gravar? Não, o cara vai e grava, pronto. Quando você vai pegar o relatório lá que sai dizendo, achando que seu relatório está pronto, você está lá com a diferença de 1.300.000 e cachorro, 1.499 e não sei quanto, né? Porque alguém mexeu. Então, esses são os riscos, por exemplo, que a gente fala, não é um risco intelectual, mas é risco operacional. Você não tem ferramentas adequadas para isso. Riscos de estrutura, né? Dentre outros. Então, o risco é tudo aquilo que pode comprometer o seu trabalho e, no final, a sua opinião quanto a determinado fato, o ato que ocorra na administração. E é importante depois vocês entenderem atos e fatos contábeis, porque difere do conceito de atos e fatos lá que a gente estuda em direito administrativo, não é a mesma coisa. Então depois tem uma olhada lá. Só assim, en passant falando, ato é um procedimento que ocorre dentro da administração que tem potencial risco de alterar o patrimônio, mas não alterou. E fato não, já o fato ele altera o patrimônio no momento que ele ocorre. Mas isso aí a gente precisa entender e estudar mais um pouquinho.
O custo de controle. O conceito de custo-benefício reconhece que o custo de um controle não deve exceder os benefícios que ele possa proporcionar. É aquilo que eu falo. O controlador começa a contratar gente demais, aí tá, o orçamento da prefeitura dele, uma brincadeira, é 250 mil, 1 milhão, 1 milhão e 200, e sobrevive das transferências do governo federal, e o controle interno dele está custando por ano 300 mil, 250 mil, porque ele colocou lá 7 auditores, porque ele não dá conta sozinho, está estruturando errado o seu planejamento, né? O seu paint está sendo feito de forma inadequada, ele está auditando tudo, ou está auditando pontos equivocados dentro da gestão e acaba sobrecarregando, ele contrata mais gente e isso nunca vai ter fim, é um poço sem fundo. Beleza? Então, a norma fala, o custo do controle não pode exceder os benefícios que ele possa proporcionar. Você coloca um cara do almoxarifado e fala, ó, você vai controlar aqui esse estoque aqui e tal, você vai ficar aqui 24 horas por dia olhando, mesmo o almoxarifado tendo chave. Só que lá no almoxarifado tem 5 resmas de papel, 3 caixas de prego e uma caixa de caneta. Pô, você está pagando 2.500 fora encargos e etc., 13º e tal, para o cara tomar conta de um patrimônio de R$250. Então, é isso que ele está dizendo, o custo do controle não está compensando, você está gastando mais para controlar do que o efetivo potencial que tem aquele produto, aquele bem que você está controlando. Então, o custo de controle jamais, em hipótese alguma, pode exceder os benefícios por ele proporcionados. Então, esses são conceitos básicos que a gente queria falar. Agora, vamos entender o que é risco, tratando especificamente de controle agora, hein? Não estou falando de risco inerente e de risco risco inerente e risco de detecção, que são aspectos do auditor. Estou falando aí de você, controlador. O risco de controle. O risco de controle, olha só, a gente tem 3 variáveis aí que a gente estuda, que é o controle, o risco e a amostra. Quando o nosso controle é alto, o nosso risco de alguma coisa dar errado, se eu controlo tudo, né? Se eu tenho controle das minhas finanças, muito dificilmente eu vou emitir cheque sem fundo, não é isso mesmo? E se eu tenho um controle eficiente sobre o meu patrimônio, sobre a minha gestão, obviamente, a quantidade de processos que eu preciso compulsar para verificar são poucas ou menores, digamos assim, depende do volume de cada prefeitura. Por quê? Porque eu já faço esse controle prévio concomitante. Então, o risco de alguma coisa dar errado é pequeno. Não é isso? Então, vamos lá. Nível de controle é médio. Quando o nível de controle é médio, é esse segundo gráfico aqui, o meu controle é médio, tá vendo? É mediano, mas o meu risco também é médio, então eu tenho que aumentar minha quantidade de pesquisa, minha quantidade de processos para poder ter segurança, porque se eu não controlo muito, eu tenho que olhar mais, né? Se o meu controle é baixo, que é o que acontece, que é o que ocorre em 99% dos municípios, se o meu controle é baixo, o meu risco é alto, então por isso que quando a auditoria chega, ela quer ver tudo sobre a gestão, porque sabe que não tem controle. Então, qual é o pulo do gato para o auditor trabalhar menos? Né? Quem prevê, quem programa, quem planeja, trabalha menos do que quem faz de qualquer jeito. Né? É aquela história, né, do lenhador lá, aquela história secular que conta do lenhador. O pessoal chegou, os meninos novos, todos, o lenhador com quase 70 anos, chegou, os meninos novos já foram descendo do caminhão, tá uma disputa lá para ver quem cortava mais árvore. Aí o lenhador chegou, veio um desviou, aí meu tio, vai descansar aí, você não tá aguentando nem com o machado. Aí ele sentou, pegou um esmeril, passou metade da manhã lá com o machado e tal, e os caras lá de manhã, derrubaram, não conseguiram derrubar uma árvore ainda. Quando deu meio-dia, o velho almoçou, descansou um pouco, foi lá, quando pegou em 3 machadadas, derrubou a primeira, mais 3 derrubou a segunda, né? Então tá, o cara planejou, se organizou, obviamente, ele vai trabalhar menos do que quem trabalhou o dia inteiro, chegou no final da tarde, os caras não tinham derrubado nenhuma árvore. Então é isso que eu falo. Se você planejar muito, se organizar muito, se estruturar bem, tendo sistema, tendo equipe e se capacitando, seu nível de controle é alto, então o seu risco é baixo, você vai trabalhar pouco, companheiro. Se seu controle é médio, você vai ter um risco médio e vai trabalhar mais ou menos, né? Mais para mais do que para menos. Se o seu controle é baixo, se você passa lá o dia mais ajudando a administração a executar tarefas do que exercendo sua atividade de controle, seu risco é alto, você está dentro do pacote, e aí é por isso que você perde noite lá, vira aquela caipora e bebedor de café. Por quê? Porque você não tem tempo nem para respirar, nem o filho se forma e você não vê. Por quê? Porque você está enfronhado de domingo a domingo na prefeitura, fazendo durante a semana trabalhos
de administração e no final de semana se batendo lá, montando, maquiando relatórios para poder encaminhar lá para o Siconv e alimentando informações que você não teve tempo de planejar e muito menos de conferir. Então, essa é a dica. Planeje bem, porque seu risco diminui e seu trabalho diminui. Planeje mal, você trabalha muito, o seu risco é alto, você trabalha muito e não tem qualidade naquilo que você produz. Vamos tocar que tem muita coisa ainda. Daqui a pouco eu abro espaço aí para a gente debater um pouco. Como ocorre a implementação dos procedimentos de controle? Por meio de técnicas de auditoria aplicadas ao objeto analisado, a exemplo de inspeção, recálculo, indagação, circularização. Você está achando que é só chegar e não, vamos aplicar os controles? Não, você precisa ter técnica para aplicar. Para cada situação, você tem uma técnica de auditoria adequada. Se você começa a aplicar técnicas de auditoria inadequadas ao seu objeto, você vai trabalhar muito e o seu resultado vai ser pouco. Volto lá, fala do planejamento e da capacitação. Quem sai para fazer auditoria sem saber o que vai fazer, trabalha muito e rende pouco. Né? Então tá. Então, só exemplos de técnicas de auditoria, você precisa saber que é a inspeção, que é você ir ao local, verificar uma mercadoria, um produto ou um processo sendo realizado. O recálculo é você saber que hora, que momento você tem que conferir os cálculos de determinado processo. Indagação, que hora você tem que ir lá conversar com o cara do RH para ver se ele está fazendo direito. Circularização, que hora você tem que ligar para o cara lá, para a agência da Caixa, para saber se realmente foi aquele valor arrecadado mesmo que o cara da tesouraria está trazendo no borderô, ou se teve algum desvio. Depois eu vou falar de um tema importante disso que aconteceu lá em 2005, o cara da tesouraria do sistema de abastecimento d'água entrou em conluio com o cara de uma agência arrecadadora da Caixa, e os caras começaram a desviar dinheiro do contribuinte e construindo prédio, comprando carro zero e tudo. Aí quando a auditoria chegou lá, quando contrataram a gente para fazer a auditoria lá, a gente descobriu o esquema dos caras dentro. Por quê? Porque o auditor, o controlador, em nenhum momento realizou um procedimento simples que foi a circularização. Né? Preciso ter um software para realizar minhas atividades de controle? Depende da quantidade de trabalho demandada, da qualidade e efetividade buscada pela administração e, sobretudo, da qualificação do auditor, tendo em vista que, sem capacitação necessária, o sistema de auditoria não terá nenhuma utilidade. É o que a gente fala, querendo levar o sistema lá para inúmeras prefeituras de Chapecó. O Ronaldo, que não está aí hoje, também quer levar lá para o Piauí, mas a gente já deu o papo reto para o pessoal, olha, e o Rony sabe disso. A gente só fornece sistema para quem a gente capacita e o cara, dentro daquelas etapas lá, ele consegue certificar, porque senão a gente não vende sistema. Porque não adianta eu dar um sistema bom para o cara despreparado, que ele não vai sequer sair do lugar com o sistema, ele não entende conceitos, ele não sabe norma de auditoria, e o sistema é feito para quem é auditor, ou para quem tem competência no desempenho da atividade. Se você não tem, não adianta. Aí o Rony fala, mas ele faz tudo sozinho, Edson, ele faz, mas e na hora de interpretar? Você faz como? Se você não tem competência, você não tem conhecimento da gestão do sistema e, sobretudo, do conhecimento de auditoria. Então, depende. Muitas vezes é melhor você continuar morrendo aí no seu Excel mesmo, aí, trabalhando 40 horas por semana, 70, 80, sei lá, porque o sistema não vai te adiantar. É aquilo que eu falo, né? É aquela brincadeira que eu falo. O empresário estava lá sentado na cadeira, chamou o assessor dele e com outro cara no telefone, né? Aí chegou pro cara e falou, Zezinho, compra ali o carro mais caro do mundo que você tiver, né? Aí o cara, mas qual carro? Eu já falei, o carro mais caro do mundo. Aí Zezinho falou 10 minutos, Zezinho voltou lá e falou, pronto, chefe, o carro já está comprado. Onde é para entregar? Aí, que carro você comprou? Eu comprei uma Lamborghini, rebaixada, com motor de não sei quantos cilindros e tal. Aí ele falou, mas cara, eu vou correr o Paris-Dakar. Como é que eu vou correr o Paris-Dakar com um Lamborghini? Na primeira duna de areia eu vou ficar soterrado lá. Então, não adianta o cara ter um carro bom se o carro não está adequado à necessidade que ele vai usar, né? Então, por isso que a gente fala, não adianta você contratar
sistema, quer seja de auditoria, quer seja de dívida ativa, quer seja de patrimônio, quer seja de contabilidade, se você não tem domínio da ferramenta. Então, muitas vezes é melhor você esperar se qualificar primeiro, tomar o curso de capacitação dentro daquela área, para depois adquirir o sistema. Porque senão você fica falando mal do sistema, e tem até um artigo que acho que muitos conhecem aqui, está lá no grupo de Contabilidade Fácil, a culpa é do sistema. Contabilidade, primeiramente, tem norma dizendo que quando não tem sistema, você pode fazer na mão, você pode fazer no papel de pão, do jeito que você quiser, você não precisa usar sistema. Então, não é desculpa você não entregar balanço para o Tribunal de Contas, dizendo que o sistema está com problema, porque o Tribunal de Contas, além de lhe multar pelo não envio do documento, ele vai lhe multar por malversação de recurso público, porque você está me dizendo que está pagando um sistema que você não utiliza, ou que o sistema não lhe fornece aquilo que ele promete. E isso é aplicação indevida de recursos. Então, além de eu te pagar a multa, você ainda vai responder um processo administrativo, porque você é réu confesso, e aqui no relatório você está me dizendo que não encaminhou as demonstrações contábeis, porque o sistema de contabilidade apresenta inúmeras deficiências. É o que a gente pega direto aí em relatório de contador e fala, pelo amor de Deus, não tem ninguém para orientar esse cidadão aqui, para ler o código de ética do contador, pelo menos, já que ele não quer ler os normativos do TCU, vendo que ele é réu confesso aqui, dizendo que ele está gastando dinheiro numa coisa que não está servindo, e o dinheiro é público, ele não pode fazer isso. Então, muito cuidado com esse negócio do sistema também. Aí o cara fala, esse cara deve ser maluco, ele vende sistema e está dizendo aqui para o cara utilizar o sistema se ele tiver qualificação, claro, porque volta a outro ponto, o cara que não sabe usar o sistema para mim é um cliente que custa caro, ele custa caro porque ele paga X pelo sistema, só que a propaganda caluniosa que ele me faz, ele me tira 50, 100 clientes no mercado, porque ele vai para uma reunião dessa de prefeitos aí, em Brasília e tal, e aí quando fala de controle, ele fala, gente, não compra o Audita não, porque o Audita não presta. Pronto, um cara desse que custa caro para mim, passo o dia inteiro com o auditor colado no telefone, ensinando a ele como faz, e o infeliz depois ainda vai falar mal do sistema, sendo que é ele que não está sabendo utilizar. Então, por isso que a gente fala, a gente é que escolhe os usuários, não é o usuário que escolhe o sistema, não. Por conta disso, o cara precisa se qualificar primeiro. Qual a vantagem de se utilizar um sistema de auditoria? Não só de auditoria, todos os outros, né? Praticidade, confiabilidade, integridade da informação. Lembra que eu falei lá que o Zezinho entrou no seu relatório lá de previsão de receita e o que era R$150 ele colocou 1.500.000? A integridade da informação foi comprometida. Redução de trabalho, relatórios padronizados, que é importantíssimo, porque você, quando padroniza a informação, você tanto facilita o trabalho dos diversos stakeholders, como facilita o seu, né? Porque você sabe em que ponto do relatório você sabe onde buscar aquela informação, né? E até no momento de você realizar defesas, localizar tudo, está tudo num sistema só, você imprime os relatórios, faz o filtro, imprime o que você quer para encaminhar, para responder uma demanda, uma justificativa, né? Processos extremamente organizados, os sistemas geram até divisórias para você organizar seu processo, e além da qualidade do produto final, que uma coisa é você chegar lá com metade do seu relatório em Excel, a outra metade em Word, uma em Arial 14, outra em Times New 12, e aquele negócio, e aí você não esqueceu de redimensionar a planilha do Excel, aí corta metade do texto, e é aquela bagunça, aí ninguém sabe de nada, aí uma planilha vai de 0 a 100, a outra de 50 a 15, e está naquele bolo todo. Então, tudo isso, não só um sistema de auditoria, mas como um bom sistema de contabilidade, de finanças e etc., trazem para a administração. É o que eu falo, tecnologia não é despesa, tecnologia é investimento. Por quê? Porque através da tecnologia você consegue adequar seu trabalho, você trabalha menos, você diminui risco, você evita de estar com o nome complicado lá no calque, etc. Por quê? Porque você gera informações confiáveis e você tem como avaliar isso, além de monitorar, obviamente. Quais as diferenças entre auditoria de prospecção, auditoria rotineira e auditoria especial? Hoje nós vamos, até então eu estava falando de auditoria rotineira, que é a auditoria de conformidade. A auditoria especial é aquela quando a gente é solicitado para trabalhar, olha, está tendo desvio lá em folha de pessoal, acho que estão desviando dinheiro lá, inventando hora extra e tal, pronto. Então vamos fazer uma auditoria especial para analisar o RH. Beleza, isso é uma auditoria especial. A auditoria especial, ela tem um foco específico pré-determinado.
A auditoria rotineira é aquela que está dentro de um programa de auditoria e no decorrer do exercício a gente vai aplicando. Mas e a auditoria de prospecção, que poucos sabem disso? Isso a gente vê lá no módulo 2. E muita gente peca, sobretudo quando assume o primeiro ano de governo, porque ninguém ensina essas coisas, porque são dicas, são jargões de contador e técnicas de auditoria que quem é experiente não vai dar, porque quem é experiente está dando consultoria. E se eu te ensino o pulo do gato, você, obviamente, não vai me contratar. Então, você fala de auditoria de prospecção, aí o cara fala, não, é complexo demais, isso não dá para vocês, não, é melhor a gente continuar do jeito que está mesmo e tal. Mas o que é auditoria de prospecção? É uma auditoria superficial, aplicada inicialmente quando não há indicadores. Aí o cara fala, mas se é auditoria superficial, é fácil de fazer. É aí que você se engana, meu amigo. É aí que você se engana. Por quê? Porque a auditoria de prospecção é isso que vocês estão fazendo aí agora, senhores controladores. Chegaram no início do governo, você tem que verificar dívida ativa, tem que verificar patrimônio, tem que verificar uma série de coisas. Então não dá para você ficar perdendo tempo utilizando a matriz EGP para fazer a amostra, realizando paint, tratando escopo, nada. Você tem que chegar lá e ter competência e qualificação para falar, bom, no patrimônio, gente, vamos fazer um filtro, eu quero olhar isso, isso, isso e isso. Lá na dívida ativa, vocês me trazem com esse, isso. Balanço, eu quero esse. E por aí vai. Finanças, eu quero ver caixa, bancos, extratos e balanço orçamentário. Balanço, para que esse cara quer ver orçamentário? O cara sabe para que ele quer ver o balanço orçamentário quando ele quer ver caixa e banco. Então, a auditoria de prospecção é um negócio extremamente complexo e você precisa ter um know-how muito grande para fazer e vai de encontro à auditoria rotineira. Aí a Juliana deve estar aí, o Rony falando, mas professor, se eu sempre disse que lá em auditoria, que auditor não pode dizer que se vale da experiência, que ele sempre tem que fazer análise probabilística, gente, eu falei que a gente estava tratando de auditoria de conformidade, que no módulo 2 a gente ia ver prospecção, não sei se vocês lembram disso. Na prospecção é outra história, o cara se vale da competência, da qualificação dele diante da emergencialidade do fato. Eu não posso passar 6 meses auditando dívida ativa, não. Eu preciso entender isso agora. Eu não posso passar 6 meses querendo compor meu caixa e ver se teve desvio ou não, porque aí eu já vou estar na metade do primeiro ano, gente. Eu preciso de alguém que sente lá e fale, isso aqui está errado, vamos começar a notificar, vamos começar a abrir processo, aciona o procurador senta aqui comigo, vamos ver aqui, ó, já começando a preparar demandas para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para a gente se resguardar, já começa a acionar o Ministério para ver esse andamento do convênio e tal, é esse tipo de coisa que trata a auditoria de prospecção. Então não é uma coisa simples, você precisa ter bagagem para poder realizar, porque você vai ali no seu feeling, ó, olho de lince, você sabe o que você está procurando. E na auditoria rotineira, muitas vezes é um auditor mediano que vai seguir um roteiro, porque a gente já entrega as questões prontas para ele, e ele sabe o que ele vai ter que analisar. Na auditoria de prospecção, não, ninguém te entregou nada não, meu amigo. Você tem lá o seu escopo, obviamente, o auditor profissional tem isso, que trabalha com esse tipo de coisa, com esse tipo de consultoria, e ele sabe que ele vai olhar, mas a maioria não tem, beleza? Existe um roteiro básico para procedimentos de auditoria por área? Em tese não, pois cada administração, a depender dos riscos envolvidos, requer uma elaboração diferenciada para o mesmo escopo. Exemplo, o procedimento de auditoria de imobilizado na prefeitura A pode não ser aplicável na prefeitura B. Tá? Eu falava isso direto no curso de auditoria de conformidade. Você chega na prefeitura de São Paulo, vai analisar patrimônio, gente, é um escopo. Você vai pegar a prefeitura de Céu Azul lá no fim do mundo, que tem 3 mil habitantes, um ônibus, um prédio, 3 cadeiras e uma CPU queimada, é outro procedimento. Então, você não pode querer pegar o escopo da auditoria de São Paulo e aplicar na prefeitura de Céu Azul. E nem pode pegar de Céu Azul e querer aplicar em São Paulo, porque não vai dar certo. Você está entendendo? Então, é por isso que não existe um roteiro básico. Existe a estrutura de escopo para patrimônio, existe. E onde é que eu pego isso? Eu pego na norma. É a norma que me diz, a norma que disciplina patrimônio lá em São Paulo, é a norma que disciplina em Céu Azul, e as outras normas correlatas de administração aplicáveis, por exemplo, a patrimônio, como é o caso do MCASP, etc. As NBCTs da vida, e é por aí que a gente vai. Então, resumindo, roteiro básico não tem. Eu tenho a norma fria aplicável a cada entidade
que a partir dela eu elaboro meu escopo. Por isso que a gente fala lá em auditoria, não se audita sem conhecer a entidade. A gente tem que conhecer a entidade para poder fazer auditoria, né? Porque senão você está indo no escuro. Você está indo no escuro e vai gerar custo, seu trabalho não vai ser confiável. Se você for consultor, você está fadado a durar 1 ano no máximo no mercado, se você tiver um network muito grande, porque senão na primeira prefeitura já não te indica mais, então tem que tomar cuidado com isso. Agora, então, acho que eu consegui cumprir minha meta, hoje eu falei rápido pra caramba, né? Vou abrir aí, pessoal, 5 minutos para questões, debate entre vocês aí, se for o caso, e senão a gente toca o bonde. Tá aberto aí a palavra? Vamos lá, Deles. Você sempre tem uma pergunta. Deles e Rony e Juliana. Juliana, eu tô achando ela quieta esses dias, hein? Ô, professor, Querem também. eu tô escutando tudo e essa aula de hoje é uma revisão, uma grande revisão do nosso curso, né? Maravilha aí. Com esse plus da auditoria de prospecção, né? Que é uma coisa nova pra gente. Sim, né? com esse plus, isso mesmo, mas tá muito bacana a exposição. Tem alguém aqui. Rony aí, Dales. Professor. Cristiano tá quieto esses dias também. Professor, hoje quais são os maiores desafios para você fazer a implantação de uma controladoria assim no município, até mesmo um órgão na autarquia, para que tenha a efetividade mesmo do trabalho? Hoje quais são os maiores desafios? Bom, depende, né? Primeiro passa pela estrutura da sua unidade, né? Se a sua unidade tem condição de montar uma estrutura de controladoria eficiente. Porque muitas vezes você tem boa vontade, mas você não tem dinheiro para pagar um bom controlador, né? Então aí, obviamente, você não vai ter. Muitas vezes você tem um controlador, mas não tem sequer o espaço para montar a sua unidade de auditoria. Aí você tem o controlador, tem o espaço, mas não tem equipe, porque não pode contratar, porque está no limite de pessoal, e etc, etc, etc. Muitas vezes você tem tudo isso e não tem um sistema bom, né? Então, são uma série de aspectos. Então, para você ter uma controladoria eficiente, parte do quê? Do pressuposto que você tenha equipe qualificada, dimensionada necessária e suficientemente para atender as demandas do seu órgão e com a infraestrutura que lhe é necessária. Não adianta nada você dar um Fusca para aquele o Lewis Hamilton e mandar ele querer ganhar a prova da Fórmula 1. Ele vai ganhar? Não vai, pô. Por pior que Rubinho Barrichello esteja lá, com o carro quebrado, mas vai passar na frente dele, cara. Então tá. Se o controlador é top de linha, mas você fica sobrecarregando ele com demandas administrativas. Você não deixa o cara trabalhar, não deixa o cara pensar, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Não deixa o cara trabalhar, né? É verdade. E aí como é que o cara vai produzir? O cara não tem equipe, o cara não tem sistema, né? Não tem sequer licença do Excel. Toda hora que ele liga lá, que ele vai abrir o Excel, fica aparecendo na tela lá. Esse programa não tem autorização para ser utilizado nessa máquina. Mas, pô, então, cara, não tem condição, bicho, né? Você quer que eu te ajude? Me ajude, né? Ou melhor, como diz o Datena lá, me ajuda que eu te ajudo. Tá entendendo, Rony? Não sei se eu conseguir ser claro para você, mas, então, só recapitulando, é o quê? É aquilo que a gente precisa lá, são os fatores de produção, né? Terra, trabalho, capital e tecnologia. Lembra lá de economia? Professor, antes que o Dimas faça a pergunta dele, deixa eu só acrescentar uma coisa. Eu estou vendo agora que eu estou começando a utilizar o sistema, começando não, na verdade eu estou utilizando o sistema. Eu sinto como eu posso dizer, uma facilidade, assim, até mesmo para você prestar uma informação, porque, vamos dizer assim, dar um exemplo, eu pego o meu balanço do final do ano agora, faço os lançamentos de vídeo, é mais fácil para você traduzir a informação, porque o sistema já dá uma informação, dá um exemplo agora, pronto, o audita, já dá uma informação, e eu, na verdade, só vou colher a informação, e, na verdade, trabalhar como um consultor, na verdade, que um contador, um administrador, até mesmo um advogado, trabalha com essa informação de consultoria só está passando para os stakeholders. E, assim, é de tamanha importância assim, a gente também ter essa questão de um bom planejamento, mas também se não tiver um software que dê apoio. Hoje eu estou vendo isso, porque antes eu ficava me matando, aí o senhor me deu um pouquinho de água. Temos aqui uma planilha aqui,
para você começar a brincar. Já mudou a sua vida. Você lembra que a planilha mudou? Mudou, é isso que eu estou Você lembra dizendo. o primeiro balanço que você fez, como ficou tudo vermelho lá? A planilha calculou tudo sozinho para você? Aí agora, né, estamos agora nessa nova fase, né, agora com o sistema. Assim, aí a gente vê que essa modernidade, essas ferramentas ajudam também demais, assim, não só quem é controlador, mas também um gestor, um bom gestor, que busca observar as informações. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui hoje, que observaram esses pontos que o Derli, que o senhor está tocando hoje, vai ter uma gestão exitosa, muito exitosa, porque assim, não deixando de ter um planejamento e um software de gestão, de apoio de gestão para tomar decisões. Porque às vezes o cara numa planilhazinha de Excel digitou, para alguma forma ferrou. No sistema não, já é outra conversa. Porque eles já diz logo, tá errado. E eu vou te dar, ó, se você ficar aí até o final, você vai ver que nessa auditoria de prospecção, eu vou te dar algumas dicas sobre, não só sobre o audita, mas sobre planejamento, que você vai ver aí, você já vai começar a implementar amanhã, que você vai ver. Deixa a gente prosseguir aí. Pois não, senhor Dimas. Professor, a questão maior que eu vejo na cidade menor, cidade pequena, é a questão da continuidade no serviço público. Termina uma administração, aí vai todo mundo embora, né? O controlador é cargo comissionado, não é de carreira, não é efetivo. O procurador é cargo comissionado. Né? O contador é um contrato com um escritório, uma coisa assim. Por mais que o que tenha um programa como esse do audito, mas não tem, até os próprios sistemas são trocados. O próprio um contador novo é apegado para o top-down, outro é apegado ao aspecto, outro é apegado ao CIAS, e sai trocando de programa no meio da conversa lá. Aqui no meu município, a gente ainda não conseguiu ter acesso às atas de registro de preço, porque trocou, saiu de um sistema para outro e o cabo não conseguiu importar os dados. Já está 22 dias do dia de gestão, o cabo está precisando comprar café, mas não sabe o saldo de café na ata de registro de preço. Tá, entendo isso. Então, Dimas, independente do sistema que a gente vai utilizar, da plataforma que a gente está utilizando, é aquilo que eu falo. Passa primeiro pela capacitação do profissional. Você lembra que foi o que eu falei? Inicialmente falei, a gente nem fornece o sistema se a gente perceber que não tem condição de tocar, né? Porque eu não vou queimar o nome da empresa, queimar meu sistema com um controlador que eu vejo que não vai conseguir administrar a coisa. Quanto a essa falta de continuidade no governo público, isso é uma realidade, mas, porém, contudo, é responsabilidade do gestor que monta a sua estrutura. Não é porque o governo não tem continuidade, e não tem continuidade muitas vezes por culpa do próprio gestor, porque ele se investe de um poder absoluto que ele acha que tem, e muitas vezes um profissional zeloso, uma administração exitosa, né, que por desgastes do tempo, e isso ocorre mesmo, acaba sendo substituída, ele faz como fez com o contador, coloca na porta, humilha o rapaz, coloca na porta do departamento para ser despachante, pega um controlador respeitado, um cara que muitas vezes é professor, já foi juiz, já foi isso, já foi aquilo, execra o cara, diz, não, eu não quero ninguém da outra administração aqui. E depois ele fica batendo carroceria porque não acha. Gente, não funciona assim. Profissional, a gente analisa pelo currículo e pelas ações, não é pelo partido, não. Profissional, ainda que possa ter partido, mas quem presta serviço é um cidadão como você, que está ali buscando ganhar o seu ganha-pão. Se meu sistema está ali naquela empresa, não é porque eu gosto do PT, do PMN, sei lá de quem, eu nem entendo de política, graças a Deus. É porque eu quero vender meu produto. Então, quando eu chego, não, o audita não vai funcionar mais nessa prefeitura porque ele atendeu ao prefeito e tal. Gente, está tudo ali, o sistema de contabilidade que o senhor falou, já está tudo ali. Seria só, se funciona bem, tem a questão. Se funciona bem, é só o cara dar um comando ali, em 10 minutos, seu exercício está aberto para funcionar. Aí você muda o sistema só porque o cara serviu a outra prefeitura. E aí você diz para ele, poxa, eu até gosto do sistema, o cara é meu amigo, mas ele me prometeu que não ia disponibilizar o sistema para o outro governante. Ah, pelo amor de Deus, é pensar pequeno demais. Né? Aí a conta chega 8 anos depois, como agora o controlador, tesoureiro, secretário de Finanças, presidente do Conselho do Fundeb,
e o prefeito foram notificados essa semana por um problema de 2013, 7 anos depois. Até que demorou, porque hoje em dia, com esse negócio de calque, com a manifestação do Ministério Público, está chegando muito mais rápido, então até demorou. Mas por não deles, agora aí temos mais 4 minutos aí para cair para dentro de novo. Fique à vontade. Então, pela fala que o Ronieri falou, pelo que o Dimas também falou agora, não seria por isso que esses regimes de previdência municipais aí, quem tem esse participal, não seria por isso que quase todos eles, se não for na sua totalidade, estão todos falidos praticamente, porque eles praticamente, eu vejo dentro aqui que esses regimes, eles funcionam como fosse um BNDES, entendeu? Uhum. Esses municípios pegam esse dinheiro, primeiramente emprestado, e depois eles ficam parcelando essa dívida e nunca paga. E aí, querendo ou não, essa dívida também cai lá no calque, que nem o Derli, eu estava conversando com ele, a gente fez um demonstrativo, Campos Gerais, que a minha cidade está aqui. Um dos acusados dessa coisa seria isso daí, entendeu? E o controle interno aqui é uma pessoa, aí volta lá no começo que o senhor falou, que é um catado. É uma pessoa que não tem a capacidade nenhuma, coisa tudo tal, não entende da área, colocou lá para fazer, é mais um puxa-saco, e o prejuízo é do município. O prejuízo é do município com respaldo e referendo do cidadão, né? Que é aquilo que eu disse, né? É aquilo que eu disse, né? Por quê? Porque esse mesmo tapado que está aí hoje subiu no palanque, com certeza subiu no palanque com o prefeito, acompanhou e tal, e não teve ninguém para dizer assim, olha, aquele ali não tem condição de ser, é o futuro controlador e tal, né? Quanto ao que você falou anteriormente, é aquilo que eu disse, passa pela capacitação e pelo planejamento, né? O exemplo que eu dei, eu falei, como é que você vai comprar um carro para pagar em 5 anos se você sabe que você só tem emprego garantido durante 2, né? Então, passa por essas questões necessariamente de planejamento. Uma coisa que a gente tem que ficar, foi a primeira frase que eu abri no dia da apresentação, planejamento é regra. Planejamento é regra, o mais é exceção, tá? Né? Esse negócio, não, que ele resolve tudo e tal. Gente, esse negócio de Severino, esse cara que dá, não é Severino, esqueci o nome do cara, que dá jeito para tudo, não funciona. Você precisa planejar e organizar, até para não ser refém do David Copperfield, nem do, como é que chama? Walter Mercado, né? Então, Mr. M, então você precisa você se planejando. E outra coisa, planejamento não é só para dizer que vai dar certo, não. Outra coisa que o cara fala, não, eu planejei, tá? Planejamento não é só para te dizer o que vai dar certo. Planejamento é para te mostrar o que pode dar errado. É aí que você analisa risco e etc. Então, essas coisas que a gente tem que estar em mente. Outra coisa... Eu posso fazer uma acrescentar na fala do Dimas, assim, um exemplo prático que aconteceu agora esse ano com a gente. Teve mudança de gestão, só que a equipe técnica da gente começou a acompanhar a transição que estava tendo. Aí, assim, pela experiência que a gente já tinha, de conselhos, aquela coisa toda, a gente observou que alguns contratos do que eles tinham fornecido para a gente na relação lá, não estava condizendo com o que a gente já tinha vivenciado com a situação, né? Aí, no mesmo período que a gente estava acompanhando a questão da transição, a gente descobriu que, vamos dizer assim, para as prefeituras, vamos dizer assim, o carnê do IPTU não tinha sido feito nenhum processo para ser enviado aos contribuintes. Aí a gente pegou também essa herança lá, né? Vamos dizer, o boleto não está preparado para, em janeiro, começar a ser distribuído. Aí, a importância dessa questão de uma boa equipe técnica e de atitudes planejadas é essa. Durante esse período, a gente já começou a planejar quais são os atos que a gente deveria fazer já no início do exercício financeiro. Aí foi com o nosso técnico responsável pela parte de licitação,
já foi pensando em alguns pontos que a gente deveria trabalhar já previamente, e quando assim que a gente assumiu, a gente correu atrás para resolver. E foi, graças a Deus, o que conseguiu ajudar, porque senão a gente ia levar uma dor de cabeça, como já levou, né? Na verdade, levou uma grande dor de cabeça, mas se não fosse essa atitude planejada e uma boa equipe técnica, o negócio tinha pegado agora, eu ia ter um prejuízo gigante lá no órgão. Pois é, aí quem tem saldo de caixa, superávit financeiro e tal, ainda se vira. E quem recebe o caixa no outro, faz como? Ainda recebe um presente desse. Mas vamos lá, que hoje o tempo está bem curto. Até para sobrar um tempinho para vocês depois, né? Então tá, né? Até então a gente falou de controle, de sucesso da gestão, e a partir de agora a gente vai tratar de alguns procedimentos básicos de auditoria de prospecção. Vocês vão entender, vão ver que negócio legal isso, né? Agora, obviamente, o controlador, a unidade de controle, necessariamente tem que ter os mínimos atributos técnicos para entender o que eu estou falando aqui. Se não conseguir alcançar, você que está vendo agora ou você que vai assistir o vídeo depois, por aí você já faz o quê? Uma autoanálise e fala, gente, eu tenho que correr atrás, porque disso aí, esse cara está falando inglês para mim. Né? A maioria, espera em Deus, vai entender, né? Porque isso aqui são procedimentos básicos para você exercer sua atividade aí, sobretudo quando você assume uma administração no momento de transição. Então vamos lá, vamos começar a ver como é que funciona essa parada aí, né? Início de mandato, auditoria de prospecção. Seja bem-vinda, senhora Iraci. Espero que eu possa aproveitar bastante aqui o conhecimento aqui hoje ministrado e também passar um pouco da sua experiência. Então vamos tocar aqui, gente. Início de mandato, auditoria de prospecção. Ah, professor, nunca vi falar de auditoria de prospecção. Uns chamam de auditoria de diagnóstico, né? Mas é o que eu disse. Isso aí é um nicho seleto em que pouca gente abre e dá essas dicas. Quem tem esse tipo de... Obviamente eu não estou passando tudo aqui, até porque não vai dar tempo. Eu estou dando uns insights aqui para despertar curiosidade para vocês irem pesquisar, irem estudar. Mas a auditoria de prospecção é um nicho muito seleto, assim, que só auditores já com muita bagagem, com muito know-how, e que conseguem realizar com uma certa eficiência. E também controladores mais experientes, né? Tá. Então, como é que funciona a auditoria de prospecção? Eu já falei, vou recapitular que na auditoria de conformidade, a gente tem tempo para se organizar. Na auditoria de prospecção, não é BOP, é pé na porta, tem que chegar resolvendo. Não dá para esperar o auditor ir montar papel de trabalho, ir montar Paint, fazer matriz EGP, não dá tempo de nada disso, meu amigo. É pedir documento e cair para dentro. Então tá. Eu cheguei lá e preciso ver execução orçamentária, caixa e equivalente de caixa. O que é que eu tenho que fazer na minha prefeitura? O que seria o basicão assim? Checar contas do razão com movimentos bancários. Consolidar o saldo de caixa, ou seja, fazer aquela composição. Saldo inicial, mais ingressos, menos dispêndios, comparando com razão, extrato bancário, etc. Fazer esse cruzamento. Analisar a receita específica no balanço orçamentário e comparar com o fato permutativo no ativo, banco, créditos a receber. Óbvio que nos casos em que há registro por competência. O que eu estou falando com tudo isso aqui? É que a gente tem que, pelo menos no último ano ali, no último quadrimestre, pegar alguns itens de receita para ver se não houve fraude, para ver se o montante que está entrando, se não tem um caixa 2 lá, se esse dinheiro não está indo para outra conta. Primeiro, se eu fiz a previsão de uma receita e ela está lá no ativo, pelo princípio da competência, e esse valor saiu de lá, eu tenho que primeiro pegar meu balanço orçamentário, ver se aquela receita transitou por ali, pegar meu conhecimento de receita para ver se o respectivo contribuinte que foi baixado lá no ativo consta nessa relação e, por fim, verificar se esse dinheiro foi mesmo para o Caixa Único, ou se ele, dentro do Caixa Único, recebeu alguma movimentação para alguma conta que não faz parte do rol das contas elencadas no meu ativo financeiro. Então, é uma coisa simples? Relativamente é simples. Só que se você não tem bagagem, você não consegue fazer isso. Até porque você pode até se confundir com termos. Ah, mas não seria ingresso ou despesa? Não seria receita e despesa? Não. Nesse caso aí são ingressos e dispêndios. Porque aí dentro do saldo de caixa tem recursos extra-orçamentários, que são as retenções, que são uma série de outras coisas que não passam pelo balanço orçamentário, que são chamados extra-orçamentários, mas não deixa de ser dinheiro. Então, se você for só computar
orçamentário e extra-orçamentário, receita e despesa, e o extra-orçamentário, que também é dinheiro. E se está tendo algum desvio lá, se estão desviando dinheiro de retenção para farmácia, ou dinheiro de plano de saúde, ou próprio dinheiro de INSS, etc. Você tem que ter essa visão aí, amarrar essas coisas. Agora você vai analisar tudo? Não. Você vai procurar dentro do seu balanço pontos sensíveis e fazer essa prospecção em caixa e bancos. Realizável créditos a receber, devedores diversos. Pesquise sobre a origem do direito. Nesse caso, eu trabalho com valores mais relevantes. Deixe os irrelevantes para as auditorias rotineiras. Tem lá, Zezinho, R$500, que Zezinho viajou e não prestou conta. Aí tem lá, empresa, não sei o que lá, de construção, 2.500.000. Aí você vai pegar o de Zezinho? Não, pega o da empresa, primeiro vai ver a origem do direito. Por que esse cara está lá em diversos responsáveis ou está em créditos a receber? Sendo que a empresa presta serviço e deveria estar lá no passivo como obrigações a pagar. Então vamos analisar isso aí, né? Analise ao menos 3 balanços para ver qual a variação da conta para constatar possíveis amortizações ou aumento do saldo. Pô, tem cara lá, muitas vezes, que ele passa por uma tomada de contas especial, e muitas vezes é o prefeito, é o controlador, aí ele coloca o valor dele lá, na tomada de contas lá, que aí ele foi condenado e vai ter que pagar, registra lá em diversos responsáveis, é amigo do contador, passa lá 4 anos e ele não dá 1 centavo para amortizar aquilo ali. Então você tem que ver a qualidade daquela despesa. Ué, por que esse cara está aqui? Por que esse cara está aqui há não sei quantos anos e não amortizou nada dessa obrigação? Ué, sendo que é uma obrigação judicial que deveria ter sido paga, né? Atenção aí, eu falo até aqui, ó, atenção com as inscrições de tomada de contas. Por que eu tenho que olhar? Só um minutinho. Por que eu tenho que olhar no mínimo 3 balanços? Para ver se teve movimentação naquela conta ou não, se ele pagou alguma coisa ou se pelo contrário está aumentando, que na verdade ele teve um processo de 10 mil no primeiro ano, de 15 mil no segundo ano, tudo condenado em tomada de contas. E mais 30 mil no terceiro, ele está lá com 45 mil. Então, gente, você até para fazer um estudo disso, você tem que atualizar em momentos diferentes esses valores. E para você atualizar essas obrigações dele, porque ele não deve só mais 45 mil, ele deve muito mais, né? Por quê? Porque ele tá em posse de recurso público, a partir do momento que ele tem a obrigação de pagar e não paga, o dinheiro é meu, então eu quero dinheiro atualizado. Mas eu não posso atualizar os 45 mil, eu tenho que atualizar em momentos corretos. Então é por isso que você tem que fazer auditoria de prospecção e entender o surgimento daquele direito e de que forma você vai acionar. Toca o bonde. Deixa eu só citar um adendo aí. Eu, naquelas consultas lá, né, faz acho que quase 25 anos quem que tem título precatório no município, e eles não cobram uma situação dessa daí. Isso que nem o senhor está falando aí, eu falei assim, uai, aí o senhor ligou um outro no outro, entendeu? Tá vendo aí? Tá vendo aí que eu não estou inventando nada? É a vida como ela é. Tá, e sem contar empréstimos a servidores e não sei o que lá, que muitas vezes Dona Maria do RH e seu Zezinho da contabilidade fica naquela tabelinha a vida toda, Dona Maria cobrindo cheque especial com empréstimo lá da prefeitura, com dinheiro da prefeitura, e esse valor só aumentando, já tem 30 anos ela lá, ela devia R$100, já está devendo 3,5 milhões, e nunca ninguém cobra a Dona Mariazinha do RH, porque o cara da contabilidade não aciona, a controladoria também não, e todo mês ela esquece, gente, esqueci de novo de fazer aqui a retenção do valor que eu tenho que pagar do empréstimo que eu fiz. Ela não lembra ela cobra de todo mundo, Dona Mariazinha do RH não lembra de cobrar o dela de jeito nenhum, eu não sei por que isso, mas acontece, e aí tá lá. Então é esse estudo que você tem que fazer. Estoque, selecione uns 5 produtos distintos, por preço, qualidade e tamanho. Porque se você pegar um produto só de mesmo perfil, por exemplo, se você for verificar caneta, né? Caneta o cara coloca no bolso, mas não tem materialidade. Caneta o cara coloca no bolso, mas também a qualidade não é. Então você pega, por exemplo, eu vou pegar a caneta e vou pegar outro bem caro, não tem um produto ali que custa R$1.500. Então só vou analisar de R$1.500? Não, porque os saques, as sangrias geralmente ocorrem em bens pequenos. Mas, de qualquer forma, você não pode deixar de avaliar os grandes também. Então, diversifique isso, confira o inventário e compare com a realização da respectiva despesa no balanço orçamentário. O que esse cara está falando? Empenho e liquidação. Ou seja, muitas vezes o cara empenha e liquida, e por que não, professor, pagamento?
Ué, porque o pagamento não é o pagamento que caracteriza a entrega ou fornecimento do bem, é a liquidação. É no momento da liquidação em que o agente responsável diz o bem foi prestado, ou o bem foi fornecido, ou o serviço foi prestado. Então, a partir do momento da liquidação, o bem já tem que estar apropriado no depósito ou na unidade da entidade adquiridora do produto, né? No caso a prefeitura, né? Então é no momento da liquidação que eu vou ver lá, opa, terminou de pagar aqui, cadê esse bem? Onde está? Onde foi esse bem aqui? Que colocaram onde? Então às vezes está o prefeito comprando televisão de 42 polegadas para casa e o negócio saindo lá, ninguém sabe para onde foi essa televisão. Ah, mandou lá para o distrito de Jebe para fazer audiência. No distrito de Jebe não tem retroprojetor, não tem computador, como é que vai fazer a apresentação só com a televisão de 45, de 55 polegadas, como é que chama essa agora, com a tela curva e não sei o quê, com não sei o quê, mais negócio de jogo virtual e o cambal, lá para Jebe, não tem alguma coisa errada aí? E como é que você vai descobrindo essas coisas? Fazendo essas prospecções. Pega lá, ó, o seu balanço orçamentário, primeiro vê o que foi empenhado, depois vai lá para a despesa de capital, vê se ocorreu, pega a composição da sua despesa de capital, sorteia lá uns 3 ou 4 bens e vai correr para descobrir onde é que está esses bens, né? Compare a contagem física com o respectivo inventário patrimonial. Ah, não, liquidou, tá aqui o bem, pagou, só que ninguém acha o bem. É isso que eu estou falando. Você tem que, além de fazer esse cruzamento contábil, você tem que também fazer o cruzamento físico com as peças contábeis. Peça contábil não surgiu para fazer volume, não, nem para empregar contador, não. Peça contábil ela tem uma missão importantíssima na gestão. E quem sabe dominar, e quem domina esse conteúdo, na verdade, tem tudo nas mãos, porque tudo passa pela contabilidade. Que seja, como eu falei antes, os atos e fatos, né? Os fatos são aquilo que já ocorreu, modificou o patrimônio, e os atos são aquelas coisas que têm potencial efeito de alterar o patrimônio. Então está tudo na contabilidade, desde que seja feito com qualidade. E se até então não é feita, cabe ao controlador adotar os procedimentos necessários para a efetivação do necessário processo de qualificação da unidade contábil. Vamos mais. Dívida ativa. Praticamente, gente, são quase todos, têm umas peculiaridades, mas a ideia central é essa. Selecionam 5 contribuintes distintos, a mesma coisa. Valor de tributo, qualificação e etc. Não pegue todo mundo com o mesmo perfil. Confira o inventário e as informações do sistema e compare com a realização das respectivas receitas no balanço orçamentário, os conhecimentos de receita, né? Compare a verificação da conta do contribuinte no sistema e compare também com o balanço patrimonial. Você pega pelo balanço patrimonial, mas ele não está lá, mas você vê a variação que teve no balanço patrimonial, vai para o inventário, do inventário você pede o quê? Razão, diário, confere aquela movimentação para ver se o nome do cara está lá. Verifique os critérios de atualização dos tributos vencidos. Veja se não tem ninguém da contabilidade passando a mão em contribuinte aí, e baixando o valor de tributo e recebendo um garangalzinho por fora aí para fazer sorrir. Você tem que saber disso aí. E como é que você faz isso? Sorteia uns 3 lá para ver aqui. Por que aumentou de todo mundo e o valor do imóvel, o valor venal do imóvel de seu Zezinho aqui em 2015 não aumentou? Aumentou de todo mundo, você não aplicou um fator? É a mesma rua, é a mesma localidade. Uma casa de 3 mil metros quadrados, 43 piscinas, 30 academias, aí só a dele não aumentou, pô? Né? Tem alguma coisa errada aí. Confirme a fidedignidade das baixas e provisões para perdas. Fique de olho se não tem gente baixando a obrigação tributária aí para poder receber dinheiro por fora. É aquilo que eu falei, uai, baixou por pagamento, baixou por perda, vai ver se aquilo é uma perda mesmo ou se o cara não está favorecendo ninguém. Lembre-se lá da Prefeitura de São Paulo, não é município pequeno não. Vocês lembram do escândalo do ISS lá na Prefeitura de São Paulo? Empresa, auditor, chefe de finanças, todo mundo envolvido? Então não tem almoço grátis e não tem santo nessa história não. Você está entrando lá, não tem uma auditoria eficiente aqui, tá certo, mas eu sou controlador, eu quero olhar, né? Então, traga para mim que eu vou fazer uma varredura. Mas para isso você precisa ter um know-how. Imobilizado, a mesma coisa, itens distintos. Confira o inventário físico, compare com a realização da respectiva despesa. Vai lá, é aquilo que eu falei, vai lá na relação de empenhos, vê lá por elemento de despesa, opa, aquisição de bens, impressoras.
mas 15 impressoras? Eu andei tudo aqui, só vi 3 impressoras. Ah, não, porque o secretário de Finanças, quando terminou o governo, ele levou uma, disse que era dele, que ele que tinha trazido, o controlador também levou uma, o cara do almoxarifado levou uma, tem 3 impressoras lá e contou 15, né? Compare a contagem física, a mesma coisa, né? Se for preciso e a unidade esteja distante, vocês peçam fotos, né? Não, fica 3.000 quilômetros da sede, pô, você vai viajar 3.000 quilômetros para ir lá olhar se a impressora está lá, não. Fulano, faz o seguinte aí, ó, você abre seu notebook aí, em tempo real, coloca em cima da impressora, perto da impressora, e tira uma foto com eu e você conversando na hora, né? Depois você tira mais uma foto do tombo para eu comparar aqui, pronto. É simples de fazer. Isso aí naquele filme de Viagem no Tempo lá, o cara queria provar que ele estava lá, ele pegou um jornal do dia e colocou, até um jornal do dia serve, gente. Então, eu estou falando hoje, porque hoje a gente tem aí inúmeras ferramentas para comprovar que aquele bem está lá no momento que você está falando, beleza? Utilize o balanço patrimonial de pelo menos 2 exercícios anteriores para ratificar que critérios de depreciação estão sendo aplicados. Muitas vezes seu patrimônio está inflado, você precisa ajustar isso agora, o momento de ajustar isso é agora, porque se você for solicitar algum recurso de determinado órgão, pedir seu balanço para ver liquidez, endividamento e tal, seu balanço está todo furado, ele não vai aceitar e você vai perder esse convênio. Então, basicamente, é por aí a linha. Passivo circulante, a mesma coisa, selecione credores, confira o contrato, veja a origem do pacto. Por que esse cara está lá? Realmente ele prestou esse serviço? Ah, não, mas está aqui empenho liquidação. Não, amigo, eu quero ver o contrato. Qual foi a atividade que ele fez para o nome dele estar aqui? Né? Porque é um tal de, você vai para a prefeitura aí, é um tal de aparecer empenho e liquidação no final do ano em nome de terceiros. Ah, não, o cara do hotel, ué, mas não pagava ele regularmente, senão ele não deixava hospedar ninguém lá, e no final do ano aparece 5 notas fiscal dele aqui, de serviço prestado. Como é isso? Vamos ver quem foi, companheiro, que ficou lá 50 diárias, né, da equipe de auditoria que chegou, da equipe de consultoria, 50 diárias. Em que período foi isso aí? Ah, não, foi no mês de março. Pessoal, vasculhe aí para mim, veja o que ele recebeu no mês de março, e a quem pagou, e por que pagou, e quem estava no hotel no dia. Tem que fazer isso, tem que fazer isso. Compare em contagem física realizada. Não, ele entregou 30 impressoras, está lá. Onde estão as impressoras, meu amigo? Cadê o contrato? Cadê o procedimento licitatório? Para o passivo circulante é a mesma coisa. Contratos de longo prazo, financiamentos e etc. Tem que vasculhar tudo isso. Obrigações legais, é aquilo que o Derli falou. É um olho no gato, outro no peixe. Enquanto você está fazendo isso aí, vai disparando, e eu vou ensinar daqui a pouco como é que faz isso, vai disparando já documentos. Primeira coisa, prefeito, portaria aqui designando o controlador para solicitar informações dos diversos departamentos, porque senão, sobretudo se você chega e vai pedir informação a quem já está lá há muito tempo, aí o cara começa a criar problema e fica com a história danada. Então pronto, o prefeito emite uma portaria dizendo que até 30 de fevereiro, né? 30 de fevereiro é ótimo, até 28 de fevereiro, todas as unidades deverão apresentar as informações solicitadas pelo controlador geral do município. E um abraço. Quem não entregou aqui, prefeito, ó, não entregou. E por não entregar, o senhor pode incorrer nisso. Num instante a coisa flui, né? Observando aquilo que o Derli falou durante o curso. Tá. E agora? Mas como é que eu vou fazer tudo isso? Como é que eu controlo? Como é que opções, gente? Tem 2 opções. A primeira que eu falei monta esses controles, esses formulários no Excel, esses questionários no Excel, aí você disponibiliza na rede ou manda por e-mail, depois que ele devolver, você consolida no Excel, depois que consolidar no Excel, você monta os relatórios no Word, depois que você montar os relatórios no Word, aí você elabora o seu diagnóstico e apresenta para a gestão. Funciona? Claro que funciona. Agora você vai demandar um tempo absurdo, né? Vai demandar um tempo absurdo e você vai precisar de uma equipe ou de um controle muito bom para que não haja ruídos nem conflitos nessa informação. Ah, não, eu não recebi o e-mail, eu não recebi o e-mail, eu coloquei lá na pasta do
do OneDrive que você falou, mas não sei porque não apareceu. Tá o meu relatório na hora do relatório, eu não pude fazer tudo porque faltou uma parte de um documento, ou eu perdi, ou excluíram uma planilha, nesse momento que foi postar, o RH acabou excluindo, não sei porquê, o relatório da contabilidade, eu não vi, já estou em cima da hora, e na hora da apresentação, aquele tumulto todo, e você tem a segunda opção também, que é o tiro, mas está muito em cima, né? Independente do sistema, mesmo que você contrate uma empresa de consultoria, e mesmo assim, para ela fazer esse trabalho, está muito em cima, né? Porque até por conta da pandemia, ninguém se desloca. O trabalho remoto necessitaria de uma digitalização de inúmeros documentos, não daria tempo. A maioria das empresas, né, desse jeito aí. Então, minha dica é, administre através de terceiros. Pegue essas dicas que eu te dei, coloque o controlador para trabalhar, coloque RH para trabalhar, coloque o departamento financeiro para trabalhar, coloque o planejamento para te assessorar e monitorar isso para você, e mete bronca. Lembre-se que você é o guardião do município. E a outra opção, obviamente, aí o Rony dá risada, que é você elaborar, trabalhar com um sistema que faz tudo para você desde que você domine, né? Que é o caso do Audita. O Rony ainda está lá com o Audita na versão 3, né? Essa aqui é a versão 3S, onde já tem planejamento, auditoria e monitoria. E como funciona um sistema desse? Veja que ele é todo estruturado em planejamento, auditoria e monitoria. Você planeja o que você vai fazer, você executa e você ainda monitora, né? Monitora. Aí deixa eu ver se a gente vai conseguir, passar isso. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu ver, não sei se vai dar para... Não sei se vai dar para passar. Eu tinha colocado um vídeo aqui, mas pelo jeito, pelo Meet não vai, ele só consegue enviar pelo Team. Pelo Meet aqui, ó, ele não está nem apresentando a opção de eu clicar no botão. Só um minutinho aqui, deixa eu ver se eu migrar para cá. Deixa eu ver aqui se eu migrar para cá, para ele. Não é. Ele avisou antes que ele não teria como apresentar, né? Mas então, né, depois eu publico lá o vídeo e vocês descobrem como é que funciona. Mas então, recapitulando aqui, como é que a gente vai trabalhar com isso, né? Sobretudo nesse momento. Primeiro, isso aí, Rony, serve para você, não só para auditoria de prospecção, mas para o seu dia a dia. Gente, vamos começar a trabalhar com planos de auditoria específico para cada área. Tá, eu tenho lá RH, não tenho RH, o RH não tem que cumprir aquelas obrigações mensalmente, RAIS não, mas as outras obrigações, publicar FGTS, certidões, etc, etc. O que você vai fazer com isso? Você abre um programa de auditoria para RH, inclui, olha só, você aí inclui o chefe do departamento de RH como auditor, beleza? Você inclui o cara do RH como auditor, você vai ser o quê? O coordenador, entendeu, Rony? Você vai ser o coordenador do projeto, você inclui o chefe do departamento e ele abre as questões lá. Por exemplo, a RAIS do ano foi apresentada, uma questão. O FGTS a certidão do FGTS foi emitida com quitação e tal, para os meses de janeiro, fevereiro, aí para cada mês você coloca. A certidão do FGTS, uma questão, né? Foi emitida no mês de janeiro, aí você repete para fevereiro, mas vai duplicando a questão até dezembro. Aí o outro ponto, só que interessante isso. O outro ponto lá, aí você vai para todos os pontos que tem lá no RH. As retenções foram realizadas no mês de janeiro, fevereiro, conforme folha de pagamento, beleza. O cara, todo mês, ele é obrigado a responder aquelas questões, é ele que vai responder para você, você não vai fazer auditoria, você só vai lá todo mês como coordenador do projeto e consolida aquilo. E aí aproveita lá que o audito ele tem como você anexar imagens e ele vai para cada questão daquela, ele anexa a imagem da certidão, olha só, você não vai trabalhar nada, cara.
Mesma coisa, contabilidade, RH, patrimônio, dívida ativa. Você faz um programa desses para cada setor e coloca como auditor o cara do departamento. E aí você disponibiliza lá na rede o acesso para ele, ou até uma máquina dentro do seu próprio departamento lá, e no dia que o cara vai preencher, ele entra com a senha dele, só ele pode entrar, ele vai, alimenta, Rony, e você aí só vai monitorar a coisa. Olha só que maravilha. Já pensou? Você já tinha pensado nessa... Pois é, mas é assim que funciona. E para auditoria de prospecção, é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Só que agora ficaria para um momento futuro, porque não dá mais tempo, está muito em cima. Mas você vai colocar, você, ó, organizando tudo isso, você está com o histórico do RH do ano todo num plano de auditoria lá, num programa de auditoria. Todas as questões são 12 meses, aquelas que têm 12 meses, você vai fazer 12 questões, só vai replicar ela de acordo com o mês, né? E de preferência, você replica ela para não perder tempo, né? Aqui eu já estou falando em otimização, você pega a mesma questão e replica. Depois, você pega elas, clica naquele botão lá e renumera e agrupa por mês, né? Por mês. Aí você vai lá, sequencia tudo pronto. Aí tá, relatório do mês, não, eu só quero imprimir no mês de fevereiro, eu vou lá, desmarco todas as questões, vou no relatório, só marco de questão de 1 a 12, que são as questões que eu preciso. Tá meu relatório de janeiro, fevereiro eu desmarco tudo, questão de 13 a 24. Pronto. Cara, me diga que trabalho você vai ter com isso. Depois, se der tempo, eu ainda vou abrir, enquanto a gente vai debatendo, eu vou tentar abrir aqui, compartilhar a tela. Análise de balanço, cara. O auditor não dá todas aquelas questões lá já respondidas de análise de balanço e gera um programa de auditoria com as questões de análise de balanço. Mensalmente, cobra lá do Wagner, o Wagner não está aí hoje, cobra do Wagner esse negócio, cara. Você está com tudo mapeado ali o ano todo. Uma demanda do Ministério Público sobre RH, está tudo num paint só. Né? Agora imagine você tá com tudo isso separado em planilha de Excel, cada uma numa estrutura diferente, não sabe se ninguém mexeu, aí você, não, eu não vou confiar nisso aí não, que alguém pode ter mexido. Aí vai mandar digitalizar aquilo tudo, mas aí o Ministério Público quer só sobre FGTS, e aí aí você tem que ficar marcando com lápis e fazendo um resumo, dizendo que na folha tal FGTS, sendo que você poderia filtrar os 12 meses de FGTS, gerar um documento só, colocar o RH para assinar, porque é ele que assina, né? Que ele está lá como auditor, né? E é o auditor que assina o relatório, inclusive com a assinatura digital dele, e pronto, cara. Morreu. O que o controlador vai fazer? Controlar, que é a missão dele, é isso que o controlador vai fazer. Então, gente, basicamente é isso aí. Enquanto a gente vai conversando, eu vou tentar abrir aqui só para vocês darem assim uma olhada básica no sistema, e a gente vai conversando enquanto eu vou tentando fazer isso. Aqui vai uma mensagem para vocês, né? Do nosso glorioso Martin Luther King. Espero que essas 10 horas de treinamento possam ter agregado o mínimo que seja, né, no capital intelectual de vocês, pelo menos ter despertado a curiosidade, obviamente descartando as bobagens que consequentemente eu posso ter falado aqui, né? Porque não sou detentor de todo o conhecimento, às vezes a gente tropeça realmente, mas é sempre na intenção de querer construir conhecimento, de querer capacitar. Mas aí tem aqui nosso amigo Martin Luther King, que isso alcança desde a Prefeitura de São Paulo até a Prefeitura de Céu Azul. Se eu não puder fazer coisas grandiosas, eu posso fazer coisas pequenas de forma grandiosa. Então comece fazendo coisas pequenas de forma grandiosa, organize seu controle interno aí, gente. A hora é essa agora, né? A hora é essa. Não pode fazer tudo, comece organizando aos poucos. Também não queira abraçar o mundo, porque senão você vai se perder, sobretudo se você não tiver estrutura, e ainda que você tenha estrutura, se você não tiver pessoas com o mesmo propósito que você. Muitas vezes você entra lá para controlar uma determinada unidade, tem lá o grupo de auditores fechado, os caras acostumados a não fazerem nada e vão permanecer desse mesmo jeito. São efetivos, você não tem como tirar, a menos que abra processo administrativo que pode durar 5 anos, então aí a bola está com vocês mesmos. Bom, mais uma vez, enaltecer a participação, né, grandiosa do professor Derli aqui, dando uma pincelada para a gente, né, e eu, né, esse humilde servo de vocês, que passou esses 5 dias aqui falando, poderia passar mais um ano,
mas infelizmente o tempo e as obrigações correlatas não possibilitam. Está aí o telefone da IGP, né, o WhatsApp da IGP, para entrar em contato lá com o pessoal da monitoria, e aí o curso. Enquanto a gente vai debatendo aí, eu vou parar aqui a apresentação e vou tentar colocar o slidezinho que eu estava falando. Alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade aí. Agora a hora é essa, de falar mal do curso, o que é que faltou, o que é que pode melhorar, né? Obviamente, respeitando as limitações, tanto do apresentador quanto do tempo que foi disponibilizado para a gente. Eu gostei muito, né? Porque é uma troca de experiência, né? Muitas das vezes a gente se encontra sozinho, né? Em busca de conhecimentos e sempre é bom assim trocar experiência no curso, assim, mais ainda no Brasil todo, né? Não é local, né? Cristiano, você merece uma atenção especial e todo o nosso respeito, né? E o nosso carinho e consideração. E a gente se coloca à disposição de você para o que você precisar aí. Tenha conosco um parceiro, porque você saiu. Qual é o município mesmo? Só para o pessoal que entrou agora aí. Eu sou do município de Careiro da Várzea, do estado do Amazonas. Eu acabei de assumir a controladoria. E eu venho atuando nessa área já faz mais ou menos 4 anos já. E é isso. Então, ó, você vê, né? O curso foi disponibilizado para todo mundo, né? Ele podia muito bem ficar dentro lá do limite dele, porque aí tem limitação de internet, tem problema de pandemia, alguma coisa, mas ele esteve presente os 5 dias prestigiando, participando. Então, nossos sinceros parabéns para você, porque você, não só você como todos os outros, eu estou citando você pelas dificuldades a mais que você tem, é o cansaço, são as atribuições, é a família e tal, mas você está aqui presente. Meus parabéns, um especial para você. O Deli já tinha comentado quanto a isso aí, você já é um vencedor para nós aqui. Obrigado. Professor, eu gostaria de saber, né, parabenizando todo o trabalho aí, né, eu sou suspeita em falar do curso porque eu sou fãzona aí, né, professor? Você é parceira velha de guerra. Eu queria saber se nós vamos, não sei, vamos ter direito a um certificado por ter participado esses 5 dias. Então, teve até controlador que não participou do curso, perguntando se ia ter certificado. Eu falei, vocês estão de brincadeira comigo, né? Você nem participou do curso e estão querendo certificado. Bem, você sabe como funciona a IGP, né? A gente só atesta aquilo que a gente comprova. Mas no caso de vocês aí, a gente vai abrir uma exceção e vai emitir um certificado para os que cumpriram pelo menos 80% da carga horária. O pessoal da monitoria já está acompanhando isso, ou seja, quem participou de 4 dos 5 dias vai ter sim o direito a um certificado dizendo que participou dessas 10 horas do curso de capacitação. Beleza? Maravilha, professor. Obrigadão, viu? Deixa eu ver aqui. Ó, então, gente, espera aí que eu vou voltar aqui. Alguém ainda vai falar? Que eu ia conseguir achar o vídeo aqui, mas pode ficar à vontade. Bom, implantar nele. Tá vendo? Eu deixei o telefone aí, eu vou disponibilizar para a apresentação, porque essa parte aí eu cuido da parte de programação e tal. Aí essa parte de relacionamento e no momento da capacitação também. Mas eu vou deixar o telefone aí, é só você mandar um WhatsApp para o grupo da monitoria. Eu acho que a monitoria está até lá naquele nosso grupo de estudos, e aí é só encaminhar para eles, que é eles que trabalham com essa. Eu sou só o burro de carga. Quando chega na hora do Farm Rio já é com outro departamento. Mas. Já vi que o deles é dormir, viu? Não gosta de sofrer, não, viu? Não, e outra coisa, e ele já é um dos que tem perfil para utilizar o
sistema, né? Então a gente pode até deles, eu já me comprometendo com você, até porque você participou e eu vi a sua dedicação, seu grau de conhecimento, da gente já começar a fazer um trabalho com você de pelo menos um mês, na alça do Rony aí, que é um cabra bom, entendeu? Estreita as relações com ele aí, que ele pode te ajudar. Pessoal, como o tempo está acabando, eu vou colocar rapidinho um vídeo aqui, só para vocês entenderem como funciona, e eu vou dando umas pausas para fazer alguns comentários. Prestem atenção aí, que é bem interessante. Então, falei, né, que ele tem um módulo de planejamento, de auditoria e de monitoria, né? Ele é completo, aplicável às diversas áreas e tal. Esse texto aí, depois a gente fornece o material e vocês dão uma lida. Ele tem acesso a vários níveis, planejamento, coordenador, administrador, nível avançado. Cada usuário tem uma senha específica, né? Aí você elabora, você tem os módulos planejamento, auditoria, tem toda a configuração do sistema. Nos módulos de planejamento você tem as abas, olha só, vamos acompanhar aí a gente montando um planejamento. Olha o tempo que o cara gastou para montar um planejamento. Obviamente não é assim, né? Você informou a unidade, informou o escopo, informou o conteúdo do seu relatório, inseriu os temas que você quer, tá lá, viagem, acesso pregão, licitação e tal, isso você está planejando. Já gerou já gerou, não é simples assim, né? Já gerou relacionamento com esse módulo. Auditor, o coordenador, presta atenção aí, Rony, que é importante. Espera aí, parece que perdeu a conexão. Pô, caiu? Pô, caiu a conexão. Vocês estão conseguindo acompanhar aí ou caiu mesmo? Cai a conexão, professor. Caiu, né? Oh, infelizmente. Mas então ali, pessoal, vamos ficar por aí, porque também depois, se alguém precisar, a gente escolhe outro dia, porque também já estamos chegando no nosso horário, e eu quero deixar aberto aí para vocês poderem fazer os comentários adicionais aí, né? E as propostas para o próximo ano, agradecer a todos aqueles que participaram aí, quer seja de forma indireta, mais uma vez agradecendo ao professor Derli e a todos vocês aí que tiveram a paciência de acompanhar a gente nesse bate-papo aí de 10 horas. Eu tenho que agradecer, né? Essa parte de auditoria já é um passo acima dessa controladoria. Mas a controladoria, se todos os conselhos sociais participassem, talvez esses municípios estariam com essa sangria menor, né? Porque, assim, é muita falta de acompanhamento do povo, e depois eles querem reclamar por falta de verba, que não consegue isso ou aquilo, mas isso ficou mais do que na cara, né, que é falta de uma participação popular mesmo, de querer acompanhar. E aí eles ficam naquela, eu elegi o Zé, elegi o Mané para fiscalizar, e no fim das contas eles querem saber só do fim do mês, lá o dinheiro caiu no bolso e pronto. Pois é, né? Eu sou do tempo que tinha educação moral e cívica. Então, pelo menos, não é que eu sou antigo não, que o professor é que era velho, né? Sou do tempo que tinha educação moral e cívica. Então a gente aprendia, começava a entender. Eu já falei, gente, lembre-se da cultura Meiji. O Japão foi dizimado na Segunda Guerra e hoje é potência. Por quê? Porque por meio da cultura Meiji se dedicou à educação. A gente precisa o quê? Capacitar os nossos filhos, educar, cobrar uma educação eficiente, e não do jeito que acontece hoje em dia,
querer manipular IDH aí, né? Índice de Desenvolvimento Humano, aprovando que não tem competência. Hoje em dia, minha irmã é pedagoga, né? Pedagoga, e eu sempre ouço ela dizer, pô, hoje em dia não reprova mais, né? Para reprovar o cara só se não tiver jeito mesmo, né? É igual aquela faculdade particular de cidade grande, é uma colada do lado da outra, né? Então não tem jeito, o cara passa, pega ele pela gravata assim, puxa, você foi aprovado, mas eu nem não tem problema não, você já foi aprovado, já tem 50% de bolsa que entra, então tá desse jeito. Como é que o cidadão vai crescer e vai defender os seus interesses, sequer ele sabe dos seus interesses, né? O artigo 5º da Constituição, o cara não sabe, né? Dos direitos dele, né? Não sabe nada, cara, né? Aí tá, aí pronto, aí meu filho pequeno é youtuber, aí ele fica tirando onda comigo, porque se eu não me engano, no meu canal tem 40 seguidores, no dele tem 200, ele publica joguinho lá, tem cerveja. Então, aí o cara coloca lá, a mulher caiu sentada, o cara caiu sentado, tomou um coice, 3 milhões de visualização, todo mundo curtindo, e o cara assiste e replica. Aí você coloca um vídeo de educação moral e cívica, ensinando ao cara como participar de uma audiência pública, 3 pessoas, sendo que 2 fazem o sinal negativo. Não dá nenhum incentivo ao cara que teve todo um trabalho de preparar um material, está ali 2 horas te explicando, não. O cara ainda bota lá que não prestou, né? Então, tá, como é que a gente vai evoluir com isso? Não chega na ponta, né? Então é isso que a gente precisa conscientizar, e nós somos públicos, né? Por quê? Porque a gente está defendendo não é só o nosso interesse, não é só o nosso salário, não, mas é de milhões, de milhares de pessoas, inclusive da nossa família. Porque a gente só sente a dor mesmo quando é com os nossos, né? Porque muitas vezes você é controlador, você é secretário de administração, mas o dinheiro que você ganha não dá para pagar 15 dias no UTI de um hospital Einstein lá, que dá 150, 200 mil, você não tem condição, né? Muitas vezes você não tem condição de sair do seu município e fretar um avião para mandar para São Paulo. Por quê? Porque seu posto de saúde está lá jogado às traças e você não faz nada para melhorar aquilo, né? Então, enquanto é com outro, beleza, morreu, Deus deu um bom destino para ele. Mas quando começa a ser com os nossos, aí é que a gente vai despertar. Só que muitas vezes já é tarde. Então, é isso que a gente precisa se preocupar. Tranquilo? Pois é, professor, nós somos contemporâneos, então, né? Porque eu estudei Educação Moral e Cívica e OSPB. O OSPB, tem OSPB também. E agora... Eu sou novinho, é que meu pai guardou esses livros, esses dias eu peguei lá para ler. E agora na vacina eu estou esperando entrar na segunda. Aliás, vou entrar na segunda fase, né? Eu já estou beirando os 62. Vou repetindo aí que parece que o sinal caiu de novo. É 61 91 9168 4140. Aí vocês vão conversar lá com o pessoal da monitoria, tá? E já antecipando aí para os certificados, vocês precisam colocar lá informação, o nome, o CPF e a data de nascimento. É isso mesmo, né, Rony, que tem no certificado, o nome, CPF e a data do nascimento. E aí a monitoria que cuida disso aí vai encaminhar o certificado de vocês. Tá ok, então? Aí o e-mail que o senhor falou? Não, o WhatsApp que eu passei, o número do WhatsApp. Sim, aqui o e-mail é suporte@egppconsultoria.com.br. Deixa eu ver se tem como eu mandar isso aqui. Podia mandar um comentário aí. Tá. É porque a tela está travada, porque eu estou trabalhando com 2 telas. E eu não estou conseguindo. Se eu for mexer aqui, eu estou vendo que vai cair e a gente vai perder a... Mas não tem errada, não tem errada. Inclusive, por esse mesmo telefone aí, eu vou colocar o grupo de estudos. Eu vou incluir vocês lá, assim que vocês mandarem o telefone. Ah, sim, não esquecendo do telefone, né? Mas se vai entrar por meio do WhatsApp, a gente vai ter o telefone para incluir vocês no grupo de estudos aí. Tranquilo? Ok.
Beleza, então, pessoal, boa noite, muito obrigado aí, até a próxima. Boa noite, A partir de amanhã, esse vídeo e o vídeo anterior, que não foi publicado, serão publicados lá naquela mesma plataforma lá, onde anteriormente vocês assistiram os outros. Ou então nos grupos lá, é só acessar, quem ainda não é membro e pode se inscrever lá, é no grupo do Facebook Contabilidade Pública Fácil, ou então Controle Interno de Municípios lá. Ou então na página, tem também no Instagram, EGP Oficial lá, né? Que é a página da empresa, e vocês podem fazer isso lá. Então, boa noite a todos. Obrigado a Rony, a Delis, a Juliana, a Kellen, a Iraci, muito obrigado, Iraci, a Daniele. Todos uma boa noite, fiquem com Deus. Obrigado. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite. Para mim foi um prazer. É um prazer.